câncer de ovário, ele não está entre os mais frequentes, presente aí nas mulheres, porém existem alguns pontos que é importante destacar, comentar aqui com vocês. O primeiro nós temos uma dificuldade grande de fazer esse diagnóstico, não existe para essa doença um exame de rastreio, como por exemplo, para câncer de mama, a questão da mamografia, então há uma dificuldade nesse sentido e muitas vezes nós diagnosticamos essa doença mais tardiamente. E também um outro ponto está entre os tumores ginecológicos aí que mais matam, os mais letais na nossa prática. Então nesse vídeo eu gostaria de comentar pontos relacionados a essa doença, os principais sintomas, formas aí de diagnosticar precoce, qual que é a relação dela, por exemplo, com hereditariedade, parte genética, como é feito o tratamento, enfim, tentar trazer um resumo aqui para vocês que pode ser útil para quem está tratando essa doença, teve um diagnóstico, está acompanhando alguém que está passando por isso, também como uma forma de prevenção, seja para quem teve histórico na família aí, ou para quem tem curiosidade nesse tema dentro da saúde. Então, vem comigo nesse vídeo. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico e antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, porque isso ajuda no crescimento do canal, fortalecer cada vez mais aqui e principalmente o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entregar ele a mais pessoas. Então isso ajuda essa informação a chegar a mais gente. Quando alguém vai lá, digita nos mecanismos de busca, procura informação relacionada ao tema desse vídeo, que por exemplo é câncer de ovário, ela pode chegar aqui nesse vídeo. Então o YouTube entrega mais. Então se você me dá esse apoio, ajuda também bastante essas pessoas. E para quem quiser também ajudar e ter acesso também a benefícios aqui dentro do canal, eu tenho o clube de membros, ele fica logo ali ao lado do botão de inscrição, então você pode estar olhando ali os planos, quais são os benefícios, o que pode trazer aqui e também, de quebra, ajudar mais o canal a manter em pé, a trazer cada vez mais conteúdos relevantes aqui para vocês. Bom, câncer de ovário, existe uma estimativa aí anual em torno de 6 a 6.500, 600 casos novos por ano. Então ele não está entre os tumores mais frequentes na nossa prática. Para pegar um exemplo, câncer de mama são cerca de 60 mil aí diagnósticos por ano, então uma frequência menor. Porém, quando nós olhamos dados de mortalidade, aí sim esse tumor ele tem ainda algo para a gente olhar aí com mais carinho, ter mais atenção com relação a essa doença. Qual que é a dificuldade com câncer de ovário? Imagina que os ovários eles são órgãos abdominais, um pouco mais profundos. Então se eu tenho um nódulo crescendo ali, um tumor inicial, é muito difícil que apareça algum sintoma nas fases mais precoces. É diferente, por exemplo, da mama, que você às vezes pode ter um nódulo pequeno e já perceber, às vezes até no autoexame. Até colo de útero, por exemplo, você pode ter algum corrimento, alguma alteração, perceber isso de forma mais rápida. Então, em tumores ginecológicos, o câncer de ovário ele tem essa dificuldade maior de diagnóstico precoce. E não por acaso, na nossa prática, nós estamos falando aí, cada 4 pacientes, pelo menos 3 vão ser diagnosticadas em fases mais avançadas. Essas são as estatísticas hoje que eu gravo esse vídeo para vocês. Então, ainda é um ponto de atenção, é um problema que a gente tem na prática. E por que isso é importante? Quando eu detecto essa doença nas fases iniciais, essa letalidade que eu falei aqui, ela muda completamente. A chance de cura é muito maior. Então, por isso que é importante a gente tentar descobrir isso o mais cedo possível. Hoje nós não temos um exame para indicar para pessoas fazerem de forma anual, por exemplo. Eu até citei no começo do vídeo a questão da mamografia em câncer de mama, a gente tem um preventivo para câncer de colo de útero e para ovário, infelizmente, a gente não tem uma recomendação ainda nesse sentido. Então esse é um ponto de atenção, uma dificuldade que nós temos na prática. A doença inicial ela tende a ser assintomática e conforme esse tumor cresce, pode apresentar sintomas, principalmente abdominais. O primeiro deles, dor, então você pode ter dor abdominal. E aí percebam como são, tanto esse quanto outros sintomas que eu vou falar, são sintomas inespecíficos. Quantas coisas podem causar dor abdominal? Então, aí entra uma dificuldade. Mas um que chama a atenção, por exemplo, é o crescimento do volume abdominal. Seja pelo próprio tumor, alguns tipos de câncer de ovário eles podem trazer grandes volumes,
Mas também ele pode atingir uma região do corpo chamada de peritônio e a partir dali acumular líquido na barriga, o que nós chamamos de ascite. Então essa ascite, ela deixa a barriga maior, ela cresce cada vez mais, acumula líquido. Esse é um sinal que chama a atenção. Outros, perda de peso, alteração de hábito intestinal, perda de apetite, também são coisas que tem que chamar a atenção. Mas uma mulher que está tendo dor abdominal frequente, sentiu que o volume do abdômen cresceu, vale a pena fazer uma consulta, fazer uma investigação, procurar ajuda. Que tipo de exames podem me ajudar na prática? Ultrassom transvaginal, por exemplo, é um exame talvez aí de imagem entre os mais simples, que mostra bastante coisa para nós. Nós temos, dentro do exame de sangue, existe um marcador chamado CA125, que ele pode trazer uma informação importante depois de um diagnóstico de câncer de ovário. Muito cuidado com isso. Marcador tumoral, eu até tenho um vídeo aqui no canal sobre marcadores tumorais. Em geral, eles não servem para diagnóstico. Você pode estar se perguntando, mas por quê? Se muitas vezes quem tem câncer de ovário tem esse marcador aumentado. O marcador ele pode aumentar em outras coisas também. Acho que o exemplo mais comum para eu citar aqui para vocês é na endometriose. Então, mulheres que têm endometriose podem ter esse marcador aumentado e não significa, não tem relação com câncer. Então, tenham muito cuidado. Às vezes alguém que está assistindo esse vídeo pode ir lá e coletar esse marcador ao acaso, ver que ele está alterado e ficar preocupado. Muito cuidado com essa interpretação. Nós utilizamos o marcador em quem já tem um diagnóstico de câncer de ovário. Fica aí esse adendo com relação a isso. Além do ultrassom transvaginal, exames de imagem pode ajudar, tomografia, ressonância magnética também traz informações importantes. Então, isso é que vai ajudar a gente a suspeitar e também entender diferenças. Como que vai começar esse câncer? Ele pode surgir como um nódulo no ovário. E uma coisa que é muito frequente no ovário, principalmente em mulheres mais jovens, é o que nós chamamos de cistos, que geralmente são como se fossem nódulos, mas que tem líquido dentro dele. Na mulher mais jovem, na fase ali em que ela está menstruando nesse período, é muito comum aparecer esses cistos e na maioria das vezes eles são benignos. Existem características nele que podem chamar a atenção para a gente suspeitar, achar que aquele cisto está estranho. E aí, de novo, muito cuidado. Eu já vi pessoas me mandarem perguntas, questionarem com relação a alterações que às vezes jogou na internet, procurou. Então é muito importante a interpretação desses dados na prática. Cistos que estão crescendo, que são muito grandes, que tenham muita vascularização, que tenham traves que a gente fala no interior dele, pode chamar a atenção para uma característica diferente. Mas percebam, não quer dizer que ele é maligno. São coisas só que a gente observa na prática e que pode chamar a atenção para um outro tipo de investigação. Então, cistos de ovário são comuns, maioria das vezes benigno, então é importante você ter uma orientação médica, ter um acompanhamento com relação a isso. Tente não se preocupar caso você faça um exame de ultrassom e tenha essa alteração. Sempre tire a dúvida com o médico. Tome cuidado também com essas informações de internet. Antes de entrar em como é feito o tratamento, eu queria citar para vocês algumas questões relacionadas ao próprio câncer de ovário. Como eu já citei aqui no canal em outros vídeos, quando eu falo câncer de ovário, existem subtipos dele, existem diferenças. É muito importante, o câncer de ovário que eu trago aqui para vocês é o que a gente chama de tumores epiteliais. Então você tem o ovário, ele tem uma camada, vamos dizer assim, em volta dele, que é essa parte epitelial, e ele tem a parte relacionada ali à produção do óvulo, a parte germinativa. Então, ali tem uma diferença entre esses dois tumores, são bastante diferentes. Os epiteliais são os mais comuns e os outros são mais raros, são bem mais difíceis da gente ver na prática. Dentro desses epiteliais também tem uma classificação. Nós temos o seroso de alto grau, que é o mais frequente, é o que a gente mais vê diagnóstico na prática, mas ele pode ser mucinoso, de células claras, endometrioide, e isso modifica na nossa prática muitas vezes até a forma de abordar algumas coisas relacionadas a tratamento, a prognóstico, gravidade. Então vejam, não quero que vocês saiam do vídeo entendendo sobre isso, mas só para perceberem que algumas mulheres com diagnóstico de câncer de ovário podem ter histologias diferentes e que, consequentemente, vão ter comportamentos diferentes, às vezes mais agressivos, às vezes menos. Então, toma cuidado na hora de comparar, principalmente. Eu vejo muitos pacientes fazendo comparação,
que fulano teve o câncer e foi assim, o meu tá diferente. Então tomem cuidado porque percebam, são doenças que muitas vezes são diferentes até na característica dela. Então eu fui lá, uma mulher tá lá com sintomas, fez o exame, tá com uma suspeita para essa doença, qual que é o próximo passo? Nós precisamos de uma biópsia. Assim como na grande maioria dos tipos de câncer, eu preciso ir lá, pegar um pedaço desse tumor para eu ter certeza que aquilo é um câncer e a partir daí iniciar o tratamento. O tratamento curativo ele vai envolver cirurgia. Essa cirurgia ela pode ser feita de início, então se eu tenho uma doença ali de baixo volume, o cirurgião percebe que dá para tirar tudo, ele já pode encarar essa cirurgia de frente. Ou uma abordagem que nós fazemos muitas vezes é iniciar com a quimioterapia, principalmente para tumores mais volumosos. O câncer de ovário ele costuma ser, na maioria dos casos, sensível à platina, que é um tipo de quimioterapia. Então a gente inicia o tratamento com quimioterapia com esses medicamentos, com protocolos à base de platina, cisplatina ou carboplatina, e aí a gente pode fazer então, em geral, a gente faz, vamos supor que a gente programa ali 6 quimioterapias, você faz 3, dá uma reduzida nesse tumor, vai, opera, para daí tentar realmente tirar tudo, e depois você complementa esse tratamento. Na prática, muitas vezes nós fazemos dessa forma, ou você faz o tratamento, opera depois, enfim, tudo isso vai demandar aí uma discussão com o cirurgião, com o oncologista clínico, para entender para aquele perfil de paciente que tipo de abordagem é melhor. Mas percebam, o mais importante é, se eu tenho uma doença potencialmente curável, é eu conseguir operar o máximo possível. Então a quimioterapia nesse sentido ela pode ser muito importante para facilitar isso, para tornar essa cirurgia melhor, com você conseguir ali tirar o máximo de margem, o máximo de doença possível. Existe uma diferença também na cirurgia. Então, se você vai fazer uma cirurgia só de retirada de ovário, de um cisto, ela é uma cirurgia menor. Uma cirurgia de câncer de ovário, ela vai envolver outras questões, principalmente biópsia de peritônio, investigação de aumento, entre outros órgãos ali abdominais. Então, também tem uma diferença nesse sentido. Fica essa curiosidade para vocês. Radioterapia normalmente não é utilizada nesses casos, a não ser assim, uma doença avançada, que tem algum sintoma ósseo, por exemplo, com o intuito local ali de controle de sintoma. No tratamento do ovário em si, na prática, não é algo que nós usamos comumente. Se eu tenho um diagnóstico desse câncer muito avançado, já com metástase, aí o tratamento será mais medicamentoso. Então, a base de quimioterapia, da mesma forma como eu disse, geralmente a base de platina. E sim, esses pacientes podem ter uma resposta muito importante, nós vemos isso na prática. Pacientes com uma doença grave, avançada, muitas vezes melhoram bastante com quimioterapia, esse é um ponto interessante. E nós temos também dentro do câncer de ovário, e aí entrando em outro tema, relação também com parte genética. Eu já falei aqui no canal sobre mutação de BRCA1 e 2 e nós podemos ter isso em câncer de ovário. Até 20% dos pacientes podem ter essa alteração. E aí nós temos medicamentos hoje direcionados para isso, terapias-alvo para isso, medicamentos como olaparib, niraparib. Então a gente pode complementar isso após a quimioterapia, utilizar esses medicamentos, claro, em casos selecionados, tem indicações específicas, mas só para vocês entenderem como que a nosso tratamento com relação ao câncer de ovário, ele tem melhorado aí nos últimos anos, tem se desenvolvido e a gente tem ganhado aí opções, armas terapêuticas contra essa doença. E aí, antes de encerrar, eu acabei não citando tanto no começo do vídeo, mas câncer de ovário, então, geralmente aumenta aí, principalmente após os 40 anos de idade e pode ter relação com questão genética. O gene BRCA, só para dar uma pincelada para vocês, muita relação com câncer de mama, tem a questão da Angelina Jolie, que muitos de vocês podem conhecer, e ele pode ter relação então com o câncer de ovário. Então, se você tem histórico na família, principalmente parente de primeiro grau, que teve câncer de mama ou ovário, principalmente antes dos 50 anos, em idades mais precoces, vale a pena uma avaliação para, de repente, uma investigação se pode ter alguma alteração nesse sentido. Porque, mais do que diagnosticar essa doença cedo, se eu detecto que a pessoa tem um risco muito grande de desenvolver esse câncer, com o passar do tempo, que tem essa mutação, talvez a gente possa entrar já com um tratamento preventivo. Por exemplo, a retirada dos ovários, caso isso seja indicado, seja pertinente para essa situação. Então fica aqui também esse alerta nesse sentido.
Certo, pessoal? Então esse vídeo era para trazer um geral para vocês sobre câncer de ovário. Gostaria de pedir para vocês deixar para mim nos comentários dúvidas relacionadas a isso, querem que eu traga mais coisas relacionadas a câncer de ovário ou outros tumores ginecológicos, detalhes relacionados ao tratamento, ou se você está passando por isso, como que está sendo a quimioterapia. Enfim, é muito interessante ter essa participação de vocês aqui no canal. E também pedir para vocês darem mais uma vez esse apoio, se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar ele com mais pessoas, que isso ajuda aqui a estar crescendo cada vez mais e principalmente essa informação chegar a mais gente, chegar a mais pessoas, que é o intuito aqui do canal. Beleza? Até o próximo.